você não precisa ter realmente simetria. Não precisa Trocar de marca própria. Você pode, quer dizer, normalmente você associa a simetria com a conservação. Você pode, por exemplo, acoplar o campo vetorial a uma corrente conservada. Mesmo que as suas equações não tenham a simetria de calibre, você pode estar acoplando o teu campo a uma corrente conservada. Agora, só que a corrente conservada, ela não é mais a corrente daquela simetria, é uma corrente externa. Agora, se você quiser ter uma corrente conservada e ao mesmo tempo ter a simetria, as duas coisas vão juntas. Quer dizer, a conservação da carga, ela implica na simetria e a conservação e a simetria implica na conservação. Eu vou te especificar melhor o que eu estou te dizendo, porque a questão é o que seria essa corrente externa. Bom, deixa eu ver só uma coisa aqui. Acho que a gente escreveu as equações dessa forma. O que eu queria chamar a atenção de vocês para um fato, que é um fato assim, novo. Novo não, mas é um fato inusitado em conexão com o transporte de energia e momento. Deixa eu apagar isso aqui. Vou aproveitar as equações daquele lado. Aqui. Já botamos o alfa no lugar certo, né? Então, o que a gente faz para descrever? Então, vamos tentar agora descrever o transporte de energia e momento. Bom, nós vimos o seguinte, essas equações satisfazem a equação de onda, tipo aquela ali, da Lambertiano, mais alfa beta, né, que ficaria alfa 2 sobre C2, atuando em E e no D, igual a zero. Então, satisfaz a equação de onda. Se nós olharmos as equações de onda aqui, a gente vê, por exemplo, quando escrevendo a radiação no vácuo. Então, muitas vezes a gente esteja no vácuo. Vai dar esse continua. Só para ver a propagação das ondas. Né? Se tiver ondas planas, solução de ondas planas, monocromáticas. Então, esse termo aqui vai estar dando para nós K escalar. Vamos dizer que a onda plana seja, como a gente fala, né? Na propagação de nada. Suponhamos que a gente tem uma solução que seja E, 1 é 0, exponencial, podemos botar seno, data x, menos 1 data t, do d, d0, seno, data x, menos 1 data t. Também colocar exponencial complexa, um esquema que a gente coloca exponencial complexa, pega a parte geral ou a parte imaginária. Então, pegar isso. Então, colocando a relação de dispersão já está clara, dessa equação aqui, né, que eu acho que era isso que dava para nós, alfa 2 sobre C2, né? Já está clara a relação de dispersão, tem a ômega. Ômega é raiz quadrada de alfa 2 C2, repetindo alfa 2 sobre C2, né? Alfa 2 sobre C2, né? Acho que era isso. Temos a relação de dispersão entre K e O. Perfeito. Bom, o que nós queremos ver daqui? Nós queremos ver daqui é a relação de transversalidade. Então, o primeiro termo vai me dar kappa escalar E mais alfa B igual a zero. Segundo termo me dá kappa. Bom, claro, vou pegar aqui, né? Vou pegar aqui kappa escalar. Kappa escalar é zero. Mais alfa B0, quanto é 0, B0. Os sinais que vão sair, vai sair. Quando eu pegar a divergência, vai produzir um kappa. Vai ficar mais alfa, tá certo. E aí, quando eu pegar a segunda equação rotacional, vai produzir um kappa vetor E0. Igual a menos dB dt. Então, dB dt vai produzir menos ômega com essa nova produção
isso aqui no onda de adesão. E, tem só um cuidadinho, né? Quando eu pegar a divergência de E, a divergência de E vai derivar em relação para produzir um cosseno. Então, esse cara aqui vai produzir um cosseno. Então, esse cara aqui vai ser cosseno. Como é que ficaria isso? O cosseno sai daqui por causa do divergente. Quer dizer, quando eu tirar o divergente, eu vou estar produzindo isso. Está produzindo kappa vezes o cosseno. O D0 do alto B vai trazer o cosseno. Isso, quando eu fizer o rotacional, eu vou ter que derivar o seno, vai gerar um cosseno. Eu vou ter o cosseno. Passar para o segundo termo, aí aparece a derivada do cosseno. Então, esse cara aqui, quando eu derivar, vira com cosseno. Esse cara aqui, quando eu derivar, vira seno. Está vendo? Então, se ele está estudando, eu tenho que botar as fases, vamos botar isso aqui exponencial, vou botar assim, para x. Então, o primeiro termo vai produzir, aqui vai sair um i, também vai sair um. Então, quando eu derivar exponencial, fica kappa escalar é zero, mais alfa é zero. O segundo termo vai ficar o rotacional, vai ficar I kappa e o dB/dt vai produzir menos de ômega, então vai produzir mais aplicação. O último termo é o gradiente do alto, então vai produzir um kappa do alto D0 mais 1 sobre C2, alfa é zero. E aqui do lado direito, quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou produzir outra coisa, tem que ter cuidado com os rios, né? Tá certo? Essas componentes são componentes de cultura. Então, aqui a gente vai ter um I, vou esquecer de colocar um I aqui, de divergência. Aqui essa equação vai sair de I, aqui vai sair de I, aqui vai sair de I, aqui fica sem I, e aqui vai produzir menos I, vai ficar menos ômega sobre C2. Estou colocando assim. Eu queria só chamar a atenção de vocês, então, é que isso aqui é um escalar. Esse produto integral aqui, então isso mostra claramente, né, que se isso aqui é diferente de zero, a kappa ele não pode, o E0, o componente do E0, a direção kappa desaparece dessa equação. Essa equação aqui mostra que o kappa escalar é zero, não é zero, porque tem um alfa de zero. Então tem uma devido talvez ao termo de massa, a gente tem essa propagação ali, tá certo? E o último então tá certo. Então a onda, nesse caso aqui, ela perde, se fosse Maxwell, no caso de Maxwell, puro, nós não temos nem esse termo, que o alfa é zero. No caso de Maxwell puro, alfa é zero. Então nós temos isso e isso. Então, no caso de Maxwell puro, o que acontece com o E0? O E0, o campo como se diz, é ortogonal a K. Então, realmente, a onda está se propagando nessa direção, o campo elétrico ele fica naturalmente ortogonal a K. O segundo termo me diz que não diz nada, o terceiro termo me diz que o kappa til B0. Então, se isso aqui é kappa til é automaticamente ortogonal a isso. Então, o E0 daqui, então o E0 realmente fica proporcional a kappa til, está certinho. Então a gente tem a transversalidade. Então no caso de Maxwell, isso é zero. Então o meu campo elétrico ele fica totalmente numa única direção, quer dizer, a direção de propagação fixa o campo elétrico. Certo? Por aqui. Por aqui, né? Por aqui. Isso aqui é zero, tem esse termo. Então, o campo elétrico é naturalmente ortogonal à direção de propagação, o que é compatível com essa equação, porque o kappa til é sempre ortogonal ao kappa, a gente sabe que o vetor V escalar do seu dual, na aula passada a gente viu, sabe que isso aqui dá zero. Então, esse cara aqui é ortogonal a kappa. Então, esse termo aqui, esse termo aqui, o E0 é ortogonal a kappa. Perfeito. E aí a gente vê o seguinte, no caso de Maxwell, dada a direção de propagação, eu não tenho nenhum outro grau de liberdade para o campo elétrico, para a onda,
a não ser a direção ortogonal. Então, basicamente, eu preciso de uma única informação. Se eu souber a direção de propagação e souber B, por exemplo, eu automaticamente sei o E. Eu consigo reduzir toda a informação. Por que eu sei o E? Porque se eu tiver a direção de propagação, eu já sei que o K tem que estar ortogonal, o E tem que estar ortogonal. E se eu sei o B0, eu automaticamente sei o E0 completamente. Então, o escalar magnético, ele é capaz de fixar a onda de Maxwell completamente em duas dimensões planares do plano. Então, isso mostra que o eletromagnetismo de Maxwell ele é equivalente a um escalar, ele tem um grau de liberdade. O fóton, ele é como se fosse uma partícula escalar, no caso da eletrodinâmica de Maxwell. Por quê? Porque o único grau de liberdade que ele tem, tudo é determinado por essa direção. Dada essa direção, só me sobra um grau de liberdade do campo elétrico. Acabou-se, está tudo determinado. E quem sabe o campo elétrico sabe B, ou vice-versa. Dada essa direção e o escalar magnético, eu determino o campo elétrico. Então eu só tenho um grau de liberdade. Eu baixo uma informação que determina a onda. Em 3 dimensões, não. O fóton tem 2 graus de liberdade, porque a onda está assim e eu tenho um plano onde eu tenho E. Mas nesse plano eu tenho E e D. Quer dizer, eu tenho E. Claro, quem sabe o K e sabe o E, determina o B, mas o B fica no mesmo plano do E. Mas o que é importante é que eu preciso de um vetor do plano. Então a informação da onda eletromagnética em 3 dimensões, a onda eletromagnética plana, ela está toda nesse plano aqui. Então eu tenho uma situação planar, eu tenho 2 graus de liberdade, e a física está aqui, ortogonal à direção de propagação. Então eu tenho 2 graus de liberdade, o fóton em 3 dimensões. Já o fóton em 2 dimensões planares, a física não está mais no plano, está numa direção. Então eu tenho 1 grau de liberdade. Então, o número de graus do fóton, então, ele é como se no eletromagnetismo planar, o fóton se comporta como se fosse uma partícula escalar. A onda eletromagnética vai ter um caráter escalar do plano. Um bóson escalar é como se fosse, ele é equivalente a um bóson, exatamente, a um bóson escalar. Tá? É como se, ou seja, o spin dela ela não tem polarização, ela não se polariza, ela só tem 1 grau de liberdade. Porém, quando ele introduz tipo Maxwell Science, aí já aparece um fato novo. O campo ele já não está na direção, ele não é necessariamente ortogonal ao K, porque essa componente magnética está dizendo que esse produto escalar é diferente de zero. Então, o meu campo elétrico, vou apagar isso aqui, ele tem uma componente, quer dizer, estou assim, então ele tem uma componente ortogonal, mas ele tem uma componente também paralela. Então, o meu campo elétrico, ele não vibra necessariamente ortogonal à direção de propagação. Por quê? Porque esse produto escalar não é zero. Esse termo aqui está me dizendo que eu tenho esse termo aqui também. Então, o meu campo elétrico, ele tem, claro, uma parte dele, posso juntar esse termo aqui num termo só. Então, ele tem uma parte aqui, a informação magnética dele fica na parte ortogonal ao K. Mas daqui eu tenho também uma parte paralela, uma parte que não é ortogonal ao K. Então, o meu campo elétrico, nesse caso, a onda adquire essa componente da direção do movimento, devido a essa equação. Nós vamos chamar a atenção de vocês. Então, por quê? Porque no fundo, eu estou introduzindo massa, mas deve estar aparecendo alguma coisinha mais. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos agora fazer a análise da energia do momento. Como é que a gente fez para tirar o vetor de point nos casos usuais? A gente sempre sabe, a densidade de energia está associada ao tempo, à componente temporal. Então a gente sempre sabe que a densidade de energia é como se fosse a parte de quadrática dos campos. Então eu vou pegar essa equação aqui, eu vou multiplicar escalarmente por ela. Então o que a gente faz no caso do Maxwell? A gente pega a Faraday lens, multiplica escalarmente por campo elétrico. E pega a Faraday lens, essa aqui é a Maxwell. E pega a equação de Faraday lens, essa aqui,
e multiplica por B. Lá no outro caso, a gente multiplica escalarmente, porque B é um vetor, nesse caso B não é um vetor. Então, essa equação aqui, a primeira equação, essa equação aqui eu vou escrever desse modo. Isso aqui vai ficar rotacional de E, que é o escalar, vezes B, igual a menos dv dt, ou seja, menos, vamos botar assim, ddt, e menos 1 meio de V2. É aquele termo lá. Já está querendo coletar uma equação de continuidade. Então, ddt de alguma coisa, divergência da outra coisa. A última equação, eu vou multiplicar o gradiente do alvo B pelo E. Gradiente do alvo B e aqui o E. E escalar é dual da zero. Toda vez que eu multiplicar um vetor pelo seu dual, ele dá zero. E aí, esse outro termo aqui, ele dá ddt de 1 meio 1 sobre 2c ao quadrado é ao quadrado. Ó, aqui é ddt, ele cancela, dá E escalar, perfeito. E aí agora, o que a gente pode fazer com essas equações aqui? Isso aqui, rotacional de E, é epsilon, vamos colocar assim, epsilon i j di é j d. Então eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, eu posso dizer que isso aqui, eu posso trazer esse epsilon, uma constante, um número, né, mais um menos um zero, eu posso juntar isso com isso e posso dizer o seguinte, isso aqui é di da componente dual I do campo elétrico, vezes B. Ou seja, o rotacional do E é o divergente do E2. Então, a primeira equação, apesar de ter um rotacional, ela dá um gradiente, dá uma divergência. E esse segundo termo aqui é o gradiente do alvo B vezes o E. Então, esse segundo termo aqui é epsilon ij di B vezes EJ. Certo? Essa equação aqui eu fiz produto escalar, né? Eu fiz um produto escalar, perdão. Essa última equação eu fiz um produto escalar. Então isso aqui deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é o primeiro, esse lado aqui. Eu converti esse rotacional do E no divergente do ativo. Então essa primeira equação aqui ela ficou divergente do E dual. Quem me chama? Oi! Chega aqui rapidinho. Parabéns! Estou sabendo do negócio